No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. E depois de um longo inverno, está conosco aqui no estúdio o vereador Jesus do DEM. Bom dia, Jesus. Bom dia, Pedro. Como estás? Tudo bem? Bem, e você? Bem, graças a Deus. Veja só, esse inverno passa e já estamos no verão, Jesus retornou a essa casa, É né? verdade, mas acho que durante seus 2 anos de presidente eu não tive a oportunidade de entrevistá-lo. Eu acho que foi logo no início. No início eu vim realmente, depois dos 2 anos realmente eu não vim. É verdade. A cadeira ali é meio complicado, né, Pedro? Então é meio difícil, nós saímos de lá, muitos problemas. Mas é um prazer estar com vocês aqui no Radar de Notícias nessa manhã. Obrigado. O Rodrigo perguntava aqui nos bastidores, o que acontece naquela cadeira de presidente? Ela é tão difícil assim? Parece que tem um magnetismo ali, né? Ela é complexa, realmente é muito difícil, não é fácil não. Até porque para você, muitas vezes, eu vejo que a presidência era uma área administrativa, tem a área também política, porém o que acontece? Muitas vezes para você agradar a todos é meio complicado. Então um momento que ali aquele magnetismo muitas vezes causa alguns furores ruins, mas faz parte, faz parte. Bom, nós prometemos uma entrevista polêmica, nós vamos pegar o Jesus, vamos crucificá-lo um pouquinho. Estamos à disposição, Pedro. No começo do ano surgiram rumores que o senhor teria sido convidado para ser secretário de Meio Ambiente e que seu partido, o DEM, o vetou. Há algum fundamento nisso? Sim, sim, é verdade. Na realidade, no início do ano, aliás, no final do ano, o prefeito Guti convidou-me para que eu fosse secretário do Meio Ambiente, mas o partido realmente achou por bem que eu não fosse secretário. Então, eu sei que na realidade, talvez algumas pessoas até questionam, mas por que o vereador Jesus talvez não peitou, não foi para cima? E eu penso que a política, Pedro, tem momentos que você tem que retroagir para dar 2 passos à frente. Então, e também, lógico, começando o mandato, você já começava talvez com algumas questões meio complicadas. Mas realmente isso aconteceu. Fui convidado sim pelo prefeito Guti para ser secretário do Meio Ambiente. E o partido, na realidade, não autorizou. Achou por bem que eu não assumisse. Eu quero agradecer a sua sinceridade, porque quando eu noticiei isso em primeira mão, os gutistas queriam me crucificar, não ao Jesus, queriam crucificar me, diziam que era mentira, que era um absurdo. Isso está aí, houve o convite, sim. Houve uma questão interna do DEM, o DEM achou melhor o senhor não aceitar o cargo, sim. Né? Muito bem, então, mas o senhor queria aceitar o cargo? Sim, queria? Com certeza, eu não vou mentir, eu até gostaria, até porque assim, como você bem disse, eu estava presidente da Câmara Municipal de Guarulhos. E você sai da presidência e eu acredito, Pedro, que o professor Jesus está numa ascensão política. Sim. Então, para mim também seria novas experiências. Então, eu queria muito realmente aceitar o cargo, mas infelizmente naquele momento não foi possível. Hoje passou, né, estamos mais tranquilos, é o que eu disse a você. Lógico, no momento fiquei chateado, porque queria muito realmente ser o secretário, até porque queria contribuir para a cidade de Guarulhos. Não que eu não contribua como vereador, mas como secretário, numa nova posição. Uma nova experiência. Uma nova experiência, porque eu acredito que a política também é feita de desafios. E eu sou uma pessoa que eu gosto de desafios. Haja vista que eu, com o mandato de vereador, com 2 anos, vim à presidência da Câmara. Então sabemos que é difícil, mas naquele momento não foi possível. Mas a gente está aí, entregamos nas mãos de Deus e com certeza, quem sabe mais à frente, né? Então, acho que a política é muito dinâmica. Eu sempre vejo, Pedro, a política como nuvem. Talvez naquele momento não foi possível, mas mais à frente, quem sabe. Então, são essas questões. Rodrigo. Nesse momento, o vereador chegou até a se falar na sua exclusão, sua expulsão do partido, caso o senhor aceitasse essa secretaria. Aconteceu isso mesmo? Houve essa conversa com o presidente e o deputado Eli Correia? Então, assim, houve rumores. Eu não ouvi isso da boca do presidente do partido, do deputado Eli Correia. Mas que algumas pessoas realmente falaram isso, falaram. E eu até queria deixar muito claro que o vereador professor Jesus, veja só, eu estou para, assim, eu tive, Pedro, 5.828 votos. Eu estou para governar para a população de Guarulhos. Eu não estou para governar, desculpe, não é para o Eli Correia e nem para o prefeito Guti. Eu estou para governar para a população. Então as pessoas também têm que entender isso. Então as pessoas muitas vezes acham, poxa, não, vai... Eu penso assim, que a política ela tem que ser muito superior a esse tipo de coisa. Mas assim, faz parte. Houve rumores, mas da parte do Eli eu nunca ouvi isso da boca dele, né, do presidente do partido, eu nunca ouvi. Tá, ok. E qual é a sua relação hoje com o prefeito Guti? A minha relação é o seguinte, o prefeito Guti, nós somos amigos, eu sempre digo o seguinte, fomos amigos ali na Câmara Municipal. Lembro-me que quando ele, na realidade, foi expulso do partido, eu segurei até o último dia,
não tenho nada contra a pessoa do prefeito Guti, entendeu? Sou amigo dele. E algumas pessoas, talvez, não sei se você vai fazer essa pergunta, mas já vou adiantar, acham que você é da base aliada. Eu sempre digo o seguinte, hoje eu faço um mandato independente. Eu acho o seguinte, projetos que vai beneficiar a população, Pedro, pode contar com este vereador. Eu estou dentro, entendeu? Porque nós estamos para legislar e para beneficiar a população. Agora, veja só, se é um projeto que muitas vezes vai prejudicar a população, aí é meio complicado, aí não dá. O vereador Jesus, se você observar bem o primeiro mandato dele, agora o segundo mandato, o vereador professor Jesus não é um vereador de oposição. Ele é um vereador, na realidade, que ele articula, que ele gosta do diálogo, ele gosta de conversar, ele gosta para o melhor, para o município, para a população. Então, hoje assim, nós somos amigos, respeito, eu digo sempre uma coisa, o vereador também, para que faça um bom trabalho, ele tem que estar junto ao prefeito. Infelizmente, porque senão é um paradoxo. Eu sei que são poderes independentes, porém, cada um, veja só, respeitando dentro do seu momento, temos que caminhar juntos. Então, assim, a nossa relação é uma relação boa, uma relação tranquila. E o senhor apoia o deputado Eli Correia para federal em 2018? Sim, com certeza. O Eli tem assim, eu também, hoje, você acaba entendendo o momento, talvez aquele momento, porque a política, o Pedro, não é fácil. Eu acho que faz parte do jogo, você perder e ganhar, entendeu? Talvez naquele momento ele não tivesse preparado, mas eu acredito que hoje nós conversamos já esteja preparado e com certeza vamos apoiá-lo sim. Vereador, qual a sua relação com o presidente da Câmara hoje, Eduardo Soltur? Já que quando o senhor assumiu a presidência, o senhor exonerou algumas pessoas ligadas ao Soltur na época e aquilo gerou um clima um pouco de tensão há 2 anos atrás. Hoje, como é que está essa relação? Então, a minha relação com o Eduardo é assim, lógico, somos amigos, mas isso faz parte, é política. Como eu disse a você, o Soltur, ele tinha realmente as pessoas dele, e como eu também coloquei as minhas pessoas. Então a política é assim, entendeu? Houve realmente uma intenção, mas nós já conversamos, colocamos os pingos nos is, e com certeza tem que tocar, né, e seguir à frente. Porque na realidade é assim, eu tenho pessoas da minha confiança como eu tinha pessoas da confiança dele. Então naquele momento foi meio complicado, realmente houve talvez algumas tensões, poxa, algumas pessoas minhas, mas eu falei, Soltur, eu quero colocar pessoas também que minha, porque eu era o presidente da Câmara no momento. Mas faz parte, né? É isso aí. E essa tensão envolvendo funcionários que foram exonerados e não receberam indenizações? Eu queria só complementar essa sua pergunta. O senhor deixou dinheiro em caixa prevendo o pagamento desses funcionários quando o senhor saiu? Sim, deixei empenhado, exatamente, o dinheiro, assim, quando eu saí, deixei tudo empenhado para que realmente pagasse. Porém, o que acontece? Só para nós deixarmos isso bem claro. No primeiro momento, eu acredito que o presidente da Câmara hoje, Eduardo Soltur, ele pagaria. Porém, houve, logo em seguida, no início do ano, Pedro, um apontamento do Tribunal de Contas para mim, até porque, o que acontece? Falando que eu paguei gratificações para os funcionários, né, no caso, licença-prêmio, porém, isso está garantido na Lei 1429. Eu cumpri exatamente o que está na lei, eu faço o que a lei garante. Então, aí há uma discordância até entre o Tribunal de Contas e o Ministério Público, porque o Tribunal de Contas me apontou, pedindo para que eu pudesse devolver, até nós estou defendendo, mas o Ministério Público, ele acha que o funcionário ele tem direito e, na realidade, nós temos que pagar. Então, assim, eu deixei empenhado essa verba para que o presidente realmente pagasse. Então, eu acredito que ele não pagou até por causa desse apontamento do Tribunal de Contas. Agora, vereador Jesus, o político, o vereador, o presidente da Câmara, ficar pensando que vai pensar o Ministério Público, o Tribunal de Contas, acaba não fazendo nada, né? Não faz nada, exatamente. É isso mesmo, Pedro. Porque é como eu disse logo no início, nós somos poderes independentes, entendeu? Então, assim, acho que nós temos que respeitar. Existe uma harmonia, né, entre o executivo, mesmo o judiciário, o legislativo, mas nós precisamos respeitar a cada um. E hoje eu percebo, Pedro, que assim, há uma invasão muito grande. O legislativo, na realidade, hoje se colocou numa vala. As pessoas veem como bandido, como ladrão, e na realidade não é bem por aí. Eu, graças a Deus, eu digo por mim, talvez a gente tenha algumas ações, nós tomamos, eu como fui presidente da Câmara, as pessoas muitas vezes não entendem, mas é para o benefício da população, e eu sei que isso, na realidade, chocou, ainda tem chocado muito, não só o nosso município, mas o nosso país. Mas eu quero dizer para você que nós estamos aí tentando fazer o melhor, e não é fácil, mas... O senhor é a favor dos 1.200 cargos?
Sim, com certeza, eu sou a favor. Eu sou a favor porque, na realidade, Pedro, o que eu vejo, hoje a Secretaria, se nós observarmos, eu tenho andado, mesmo na educação, a gente vai na saúde, essa semana mesmo eu estive em finanças, e a gente percebe que muitas pessoas, ou seja, nós sabemos que nós temos lá os efetivos, mas, gente, nós sabemos que os comissionados também eles trabalham, é importante, isso é garantido por lei. Então, eu sou a favor sim, até porque não dá para um secretário muitas vezes sair do seu posto para atender, muitas vezes, ou fazer um trabalho de um comissionado. E o comissionado trabalha. Então, eu acho que tem que ter um meio termo, sim. Então, eu sou favorável aos 1.200 cargos. Vereador, nos últimos anos a Câmara tem sofrido muitas ações judiciais por causa de contratos, principalmente os contratos ligados à informática. O que acontece? Por que não se chega a um consenso? O que acontece com esses contratos de informática tão contestados judicialmente? São contratos, na realidade, assim, posso dizer para você, são contratos altos, mas se você observar na minha gestão, vereador professor Jesus, eu fiz a minha opção, eu cortei alguns contratos. Já visto, nós vimos lá um contrato que era o Webline, o vereador Jesus, na renovação, eu não renovei, eu cortei. Então, são contratos polêmicos realmente, mas contratos que na realidade faz gerir ali todo a parte administrativa da Câmara. Então, agora lógico, isso aí depende de cada presidente, né, no caso, para que possa tocar aí o seu mandato. Jesus, sempre é uma polêmica em relação aos carros alugados, as viaturas alugadas. Você é a favor dessa alocação? Então, eu sou a favor desde que haja, Pedro Notaro, eu penso o seguinte, um consenso também, veja assim, qual é o melhor preço, até porque o vereador, um exemplo agora, eu estou saindo aqui do radar e estou indo para o presidente Dutra, até tem uma demanda de alguns pais que ligaram para mim, parece que, se não me engano, nós temos uma escola, o Taiaçato, que parece que não está funcionando. Sim. Os pais ontem me ligaram, Jesus, parece que ia funcionar até no início do ano, depois do carnaval, e até hoje não iniciou as aulas. Então eu marquei com alguma comissão de pais para que eu pudesse ir até o presidente Dutra, para que nós possamos aí realmente discutir isso. Então veja só, o vereador ele tem muitas demandas, então assim, muitas vezes de sair para poder ver a população. Desde que seja uma coisa que haja um consenso. Também valores exorbitantes é complicado. Mas eu lembro que até mesmo na gestão do Soutor, quando ele fez a contratação, são carros, na realidade, populares. Hoje nós temos aí o Focus, mas na realidade não são valores exorbitantes, são valores realmente que na realidade o vereador consiga trabalhar, para que ele faça realmente o trabalho dele. O que não pode muitas vezes, desculpa, eu vi até uma notinha no jornal essa semana, é o vereador muitas vezes pegar a viatura, o seu carro, para fazer talvez trabalhos particulares, ir a shopping, ir a mercados, aí é meio complicado. Eu acho que a viatura está a serviço da população. Mas as viaturas não estão identificadas, não deveriam? Sim, também, poderia, é verdade. Com certeza. Deveriam estar identificadas, né? Porque aí com certeza ficaria mais visível e alguém poderia denunciar. Exatamente. Vereador, o senhor na sua gestão, o senhor não conseguiu, como os outros presidentes, avançar muito na questão da transferência da sede para Tapete e Lourdes. Então, o que acontece aí também? Falta dinheiro? Falta ajuda do poder do executivo? Aliás, eu vou emendar essa questão porque me lembrar o seguinte, o prefeito Guti está tentando economizar de todas as formas em locação e nós temos um imóvel lá totalmente parado, que é a tapeçaria Lourdes, né? Imóvel gigante, grande, muito grande. Abrigaria muitos equipamentos públicos. Sim. Né? O que o senhor acha ali? Então, o que acontece? Na realidade, ali também é como se fosse um elefante branco, né? É assim, gente, lógico, eu não consegui, até porque na época nós fizemos o orçamento, ficou muito alto na gestão do Almeida e nós não conseguimos. Até gostaria muito, porque nós pagamos o aluguel da Câmara. E a gente vê um município como Guarulhos, nós não temos um prédio próprio, é muito complicado. Já vê se nós temos Campinas, que aqui ao lado, eu fui visitar, e ali nós temos um prédio próprio da Câmara Municipal. Então nós já temos lá. Só que infelizmente o que faltou foi exatamente a verba, foi o dinheiro. Então, assim, nós conversamos na época com o prefeito Almeida, até tentamos, de lá, de cá, fazer algumas economias, mas nós não conseguimos. Então, não conseguimos ir à frente, avançar, até porque faltou realmente a verba. Qual é o valor atual da locação do prédio da Câmara? O senhor tem ideia? Olha, hoje está na faixa, não sei se não me engano, aí, acho que, porque assim, lá, por incrível que pareça, Pedro, tem a parte onde tem a sessão, Sim. Aí depois tem, então a sessão, eu sei, acho que no montante aí, acho que 100 e poucos mil, assim, mais ou menos, eu não sei hoje como está. Exato. Hoje eu não sei. Tá ok. Obrigado pela participação, vereador Jesus. Se tiver algo a finalizar, fique à vontade. Então, para nós é um prazer estar aqui com vocês. E dizer o seguinte, Pedro, eu agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui.
e dizer que o Jesus é essa pessoa, né? O vereador do diálogo. Acredito eu que hoje a política se faz exatamente dialogando. Apesar que as pessoas muitas vezes, eu percebo, Pedro, que muitas pessoas estão no troca-troca, no conchavo, e aí muitas vezes tentando fazer política para si, e nós temos que fazer política para o outro. Então isso é muito importante. Mas quero agradecer aqui a presença e conte conosco, estamos à disposição da população, dos munícipes e de vocês também. Um prazer. Eu me lembrei de uma pergunta política. O senhor surgiu com um padrinho político, o Antônio Carlos Simões, o Nenê. E há rumores sempre, estão brigados, não, voltaram a ficar amigos, estão brigados. Como é que está esse relacionamento? Então, assim, entre mim e o Nenê, na realidade o Nenê é uma grande pessoa, ele me lançou na política, né, agradeço. Hoje nós não estamos mais juntos. No ano passado ele apoiou outro vereador, o vereador Laércio Santos, ele rompeu comigo. Então acho que cada um tem o seu caminho, faz parte. Ele que rompeu ou foi você que rompeu? Não, foi ele que rompeu, na realidade foi ele que rompeu. Ele mesmo, ele chegou, até teve um momento que, vou ser sincero, eu não tenho aqui, eu vou dizer, para polemizar, ele achava que eu não iria me reeleger. Mas a realidade era essa. Eu ouvi muitas pessoas dizendo, olha, o Nenê falando que você não vai se reeleger, você não vai se reeleger. E o Nenê é um grande jogador. Vocês estavam rompidos ou não? Até então não, aí aconteceu. Ele dizia que eu não iria me reeleger. Aí, lógico, ele era um grande jogador. Mas era um desejo dele ou era uma avaliação? Então, eu não sei se era um desejo ou se era uma avaliação. Mas, infelizmente, o que aconteceu? O vereador Jesus ganhou e ganhou com mais votos que o vereador dele. Então, assim, ele tem um trabalho. Então, nós estamos aqui para trabalhar. Então, hoje também mostrei que, na realidade, respeito como pessoa, como não tenho nada contra a pessoa dele. Mas eu quero dizer para você que o Jesus também ele trabalha. E aqui, assim, eu digo para você, a gente está para trabalhar com o trabalho. Fugindo do politicamente correto, então Jesus ressuscitou. E olha que muitas pessoas imaginavam que ele estava morto, aí, ó, abaixo de 7 palmos da terra, né? Qual é o pior momento de ser presidente da Câmara, Jesus? Eu digo para você o seguinte, ali lidar também, assim, muitas vezes com os funcionários é meio complicado, entendeu? Haja visto que eu passei... para mim foi uma experiência muito árdua, porque assim, eu peguei o caso nos 28, você sabe muito bem. Lidar com um funcionário, muitas vezes efetivo, é muito difícil. No final do meu mandato, você sabe que eu tive uma entrevista do SBT, porque os funcionários muitas vezes iam lá, picava cartão, ia embora, e as pessoas acham que o presidente da Câmara também ele é obrigado a ser full time. Gente, eu estou para administrar e legislar. Outra coisa também que é ruim é muitas vezes quando tem projetos polêmicos, né, quando vai a população. E muitas vezes as pessoas não entendem. Aí então por isso que a Câmara muitas vezes tem que ser, eu acho que tem que ser muito discutido, muito falado. Eu acho que hoje é muito interessante, Pedro, nós começarmos a pensarmos, até quero fazer um apelo à população, nós começarmos a ler mais, a discutir políticas públicas. Chega de nós fazermos políticas hoje, muitas vezes somente embasada para mim ou para o outro, a gente tem que fazer política para o próximo. Então isso é muito importante. Então, o momento mais difícil é quando você tem projetos polêmicos realmente que vai interferir na população e, lógico, também quando você vai gerir alguma coisa, mexendo com o funcionário também é bacana, mas é aquele, eu vou dizer agora, Rodrigo, o seguinte, ele pode te ressuscitar, mas pode te crucificar também. Vou te dar um conselho. Você se expressa bem, deveria usar mais a tribuna, deveria se pronunciar mais. Ah, legal, bacana, agradeço. É que assim, o vereador professor Jesus, desculpa também, hoje eu estou sendo sincero com vocês, estou abrindo o coração. É que eu sou pessoas que eu sou muito assertivo e eu tenho objetividade. E ali eu vejo que na Câmara é muito blá 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 e pouca coisa. Desculpa, é muito gelo e pouco uísque, meu irmão. Então pra mim não dá, entendeu? Então eu quero mais ações, eu prefiro mais ações do que blá blá blá. As pessoas já estão cansadas disso. Então você fica lá só muitas vezes conversando, jogando conversa fora e na realidade ação que é bom, nada. E eu já estou cansado disso, entendeu, Pedro? Gostei da frase, muito gelo e pouco uísque. Obrigado, vereador Jesus. Que isso, prazer, meu amigo. Espero que o senhor retorne em breve, hein? Com certeza, será um prazer. Produção, 2 minutos.